meus pais organizaram uma reunião falsa para tentar me enganar e roubar a herança que minha tia deixou para mim, mas o que eles não sabiam era que eu já sabia de toda a armação antes de chegarem, e eles caíram na minha armadilha. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Ana Júlia Silveira e sempre acreditei que família fosse um abrigo. Cresci numa casa simples na zona leste de São Paulo, rodeada por festas de domingo, primos barulhentos e salgadinhos baratos. Sempre me ensinaram a estender a mão, dividir o pouco que tínhamos e sorrir nas dificuldades. Minha mãe, Janete, era costureira, e meu pai, Ricardo, alternava empregos temporários, mas nunca deixava faltar arroz e feijão. Eu acreditava na unidade familiar, no amor incondicional, até o dia em que descobri um segredo capaz de abalar toda a minha estrutura. Foi nesse momento que tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Tudo começou quando recebi um telefonema inesperado de um advogado chamado Dr. Almeida. Eu estava no escritório, revisando planilhas financeiras, pois trabalhava como analista sênior numa empresa de investimentos. Ele soou formal, mas agitado. Disse que precisávamos conversar pessoalmente, pois existia um documento envolvendo meu nome. Senti um frio na espinha, sem compreender o motivo daquele contato urgente. Marquei de encontrá-lo num café próximo à Avenida Paulista. Ali, bebi meu expresso, tentando manter a compostura. Assim que ele chegou, pediu licença, sentou-se e abriu uma pasta recheada de papéis. Ana Júlia, sinto muito, mas precisamos discutir algo muito sério, ele anunciou. Ele começou dizendo que minha falecida tia-avó, Dulce Silveira, havia deixado uma herança significativa para mim. Fiquei chocada, pois pouco me lembrava dela. Sempre morou no interior de Minas, quase sem contato com o restante da família. O advogado explicou que Dulce possuía propriedades valiosas, ações numa mineradora local e uma reserva financeira substancial. O mais surpreendente era que tudo estava registrado diretamente em meu nome, sem envolver meus pais ou irmãos. Meus olhos quase saltaram quando ele mencionou valores altos. Senti um misto de euforia e pavor. Perguntei o porquê disso. Ele suspirou, ajustou os óculos discretamente. Então encerrou. Sem rodeios, ele me informou que Dulce havia inserido uma cláusula peculiar no testamento. Eu só receberia a herança integral após minha mãe e meu pai assinarem uma certidão afirmando que não contestariam os valores destinados a mim. Soava estranho, mas a explicação era simples. Minha tia-avó desconfiava de segundas intenções na família, principalmente relacionadas ao dinheiro. Queria proteger a parte que julgava ser minha por algum motivo desconhecido. Assenti, perplexa, e o advogado sugeriu agendarmos uma reunião formal com meus pais. Antes de partir, ele me entregou documentos preliminares e enfatizou que esse assunto exigia discrição redobrada. Assenti novamente. Saí daquele café com a sensação de ter pisado num território jamais explorado. Tentei manter a cabeça fria, mas uma avalanche de pensamentos se desenrolava. Enquanto pegava meu carro no estacionamento, revisei mentalmente as memórias de Dulce. Lembrava vagamente de encontrá-la em algum Natal distante, quando ela apareceu com presentes embrulhados em papéis coloridos, distribuindo para todos os sobrinhos e netos. Falava pouco, observava muito. Como poderia ter tanto dinheiro e manter segredo por tanto tempo? Estava intrigada. Minha prioridade, porém, era contar aos meus pais. Eu precisava entender qual seria a reação deles ao saber dessa história inesperada. Quando cheguei em casa, guardei os documentos no fundo de uma gaveta trancada. Passei horas debatendo se deveria falar imediatamente com minha mãe. Ela costumava ser controladora, insistindo que a família deveria resolver tudo entre si. No entanto, aquela herança envolvia valores altos demais para serem tratados no improviso. Ainda assim, tomei coragem. No dia seguinte, durante o café da manhã, convidei meus pais para um almoço fora. Eles acharam estranho, mas aceitaram. Escolhi um restaurante simples, tentando criar um clima neutro. Pedimos pratos executivos, e esperei a comida chegar antes de apresentar o assunto delicado que me atormentava. Mãe, pai, tenho algo importante para contar. Eles se entreolharam. Meu pai ajeitou a cadeira, curioso, enquanto minha mãe estreitou os olhos desconfiada. Aconteceu alguma coisa grave? Ela perguntou, mexendo no suco de laranja. Não sei se é grave, mas é sério.
Comecei explicando que havia me encontrado com um advogado e recebido a notícia de que tia Dulce me deixará uma herança. Antes que eu pudesse detalhar valores, notei que minha mãe largou o copo sobre a mesa com força. Meu pai ficou pálido, quase sem piscar. Esperei alguma reação concreta, mas eles apenas me encararam. Herança de Dulce, minha mãe repetiu, incrédula. Ela nunca falou sobre isso. Meu pai pigarreou, nunca tivemos muita proximidade. Mas se ela te incluiu, deve ter algum motivo. Contei sobre a cláusula estranha que exigia suas assinaturas, garantindo que não haveria contestação legal. Minha mãe fez uma expressão de desagrado instantâneo. Jogou o guardanapo sobre o colo e me olhou como se eu tivesse contado a pior das mentiras. Por que ela deixaria tudo para você? E onde eu entro nisso? Expliquei tudo o que o advogado dissera, reforçando que, sem a anuência deles, eu não teria direito ao dinheiro. Eles trocaram olhares tensos. Meu pai coçou a nuca. Isso pode ser bom para todo mundo, não acha, filha? Ele tentava soar calmo, mas eu percebia uma ponta de ganância na voz dele. Já minha mãe parecia tomada pela desconfiança. Quero ver esses papéis, ela disse de supetão. Não vou assinar nada sem ler cada linha. Assenti, pois também não esperava nada diferente. O clima do almoço ficou estranho. Ninguém falou muito enquanto terminávamos a refeição. Quando voltamos para casa, fui buscar a documentação. Minha mãe sentou-se à mesa, analisando cada parágrafo com cuidado. Meu pai ficou em silêncio, observando com expressão compenetrada. Após cerca de 20 minutos, minha mãe levantou os olhos e perguntou: vocês chegaram a mencionar valores exatos? Ainda não. O Dr. Almeida me passou uma estimativa, mas prefere discutir com todos juntos. Ela fechou os papéis. Vamos marcar essa reunião. Mas vou consultar um advogado meu também. Meu pai apenas concordou. Senti que algo estava fora de sintonia. Havia muita tensão no ar, mais do que eu imaginara. Parecia que meus pais já pressentiam complicações futuras. Fiquei aflita, embora tentasse manter uma postura neutra. Combinei de falar com o Dr. Almeida e agendar o encontro para a semana seguinte, evitando criar mais atritos. Na semana que se seguiu, a tensão aumentou em casa. Minha mãe passou a me observar de um jeito estranho, como se calculasse cada passo meu. Certa noite, enquanto eu me preparava para dormir, escutei meus pais conversando alto na sala. Abri a porta do quarto e me aproximei do corredor, tentando ouvir sem ser notada. Percebi apenas fragmentos. Não dá para confiar em Ian, ela não pode achar que vai ficar com tudo, foram frases que me marcaram. Meu coração acelerou. Aquilo parecia uma traição. Por que eles estariam discutindo dessa maneira, se o dinheiro supostamente seria meu? Finalmente, chegou o dia da reunião com o Dr. Almeida. Fomos ao escritório dele, no centro de São Paulo, e sentamos numa sala de conferência com uma mesa retangular. Minha mãe estava especialmente quieta, lendo cada linha do contrato que o advogado pôs diante dela. Meu pai mantinha uma expressão fechada, cruzando os braços. O Dr. Almeida começou a detalhar a herança de Dulce, terrenos em Minas, participações na mineradora Ouro Brilho, aplicações financeiras robustas e uma casa centenária na cidade de Carmo do Rio Claro. Explicou que tudo fora deixado no meu nome, desde que meus pais assinassem os documentos. Qual é exatamente o seu interesse em tudo isso? Minha mãe questionou o advogado, sem rodeios. Ele sorriu polidamente. Fui contratado por Dulce para garantir que a vontade dela fosse cumprida. Recebo honorários que já estão provisionados no testamento. Não tenho lucro adicional. E se recusarmos a assinar, ela insistiu. Nesse caso, Dona Janete, o patrimônio ficaria bloqueado até uma resolução judicial. É algo que pode durar anos. Creio que ninguém aqui deseja isso. Minha mãe fechou a cara, mas não retrucou. Havia um silêncio tão tenso que quase dava para tocar no ar. Meu pai, que até então não dissera muito, soltou enfim sua preocupação. Podemos ter acesso aos rendimentos? Quer dizer, a Ana Júlia poderia nos ajudar, certo? Fiquei vermelha de constrangimento. Não esperava que ele perguntasse diretamente, ainda mais na frente do advogado. Dr. Almeida limpou a garganta. Bom, assim que estiver tudo legalizado no nome de Ana Júlia, ela faz o que quiser.
Entretanto, a vontade expressa de Dulce era que o dinheiro fosse usado pela Ana Júlia conforme ela julgasse adequado. Não há menção de partilha. Meu pai esboçou um sorriso sem graça, olhando para mim. Não falei nada, mas guardei aquele incômodo. Encerrada a reunião, o Dr. Almeida ofereceu café, mas minha mãe recusou. Saímos de lá com o compromisso de que meus pais pensariam. Eles foram embora num táxi, calados. Senti que precisávamos conversar a sós, mas estavam visivelmente irritados. No mesmo dia, recebi uma mensagem de minha mãe pedindo que eu chegasse cedo em casa. Eu ainda estava no trabalho quando li aquilo. O tom parecia mais uma ordem do que um pedido. Decidi não contestar. Precisávamos esclarecer aquela bagunça. Saí do escritório por volta das 7 da noite, preocupada com o que me esperava. Ao chegar, encontrei meu pai sentado no sofá, e minha mãe em pé, de braços cruzados. Parecia uma cena de tribunal. Fechei a porta e me aproximei. Tudo bem? Perguntei, tentando soar natural. Ela balançou a cabeça negativamente. Nada está bem, Ana Júlia. Essa história toda é estranha demais. Percebi o olhar dela, cheio de algo que eu não identificava, raiva, talvez. Como assim, mãe? Ela deu um passo à frente. Dulce nunca foi de visitar ninguém. Por que deixaria uma fortuna para você e ignoraria o resto da família? Deve existir uma razão que não está clara. Também gostaria de saber, acrescentei. Mas o advogado não ofereceu maiores explicações. Meu pai bateu a mão na mesinha de centro. Você tem que descobrir. Não é possível que Dulce tenha feito isso sem motivo. E não vamos assinar nada enquanto não entendermos tudo. Está me ouvindo? Aquela postura autoritária me incomodou. Passei a vida inteira obedecendo, mas agora havia algo meu em jogo. Pai, não estou escondendo nada. Também estou surpresa. Se vocês preferem contratar um advogado particular, façam isso. Minha mãe cerrou os dentes, já estamos providenciando. Senti uma pontada de ansiedade. Subi pro meu quarto com a sensação de que estava na linha de frente de uma guerra que mal começara. Ainda tentei ler os e-mails do trabalho, mas a cabeça estava longe. Fiquei encarando os documentos de Dulce, me perguntando por que ela teria tomado aquela decisão específica. Abri o Google e digitei o nome dela, procurando qualquer pista. Encontrei um obituário simples, informando data de falecimento e local do enterro. Nada sobre fortuna. Resolvi pesquisar a mineradora Ouro Brilho. Descobri que era uma empresa de médio porte, mas lucrativa, especialmente após o aumento no valor de certos minérios. No dia seguinte, trabalhei normalmente, mas não conseguia me concentrar. Meu chefe, Leandro, notou minha distração e perguntou se havia algum problema. Balancei a cabeça, dizendo que eram questões familiares. Ele não insistiu, mas recomendou que eu tirasse uns dias de folga, caso precisasse. Agradeci e voltei às planilhas, embora a cada intervalo eu pegasse meu celular para ler mensagens da família, todas tensas. Minha irmã mais nova, Giovana, que ainda morava conosco, mandou: "O que tá rolando? Papai e mamãe estão estranhos." Respondi que não era nada grave, mas sabia que ela pressentia o turbilhão prestes a acontecer. Minha avó paterna, a quem eu não via fazia meses, ligou naquele mesmo dia, perguntando se era verdade que tia Dulce tinha me favorecido. Quase engasguei com a surpresa. "Quem te contou?" Ela deu uma risadinha amarga. "Sua mãe me ligou, indignada." Entendi então que minha mãe já estava espalhando a história. Antes que eu pudesse dizer algo, minha avó começou: "Filha, não se iluda. Sua tia Dulce sempre foi misteriosa, pode ter motivos obscuros. Tome cuidado." Despedi-me sem saber ao certo como reagir. Parecia que todo mundo já sabia, menos eu, sobre as possíveis razões dessa herança. Voltei para casa e a atmosfera estava carregada. Minha mãe me aguardava com uma pasta de papel pardo. Disse que era a proposta do advogado que contratou, um tal Doutora Malta. Sentei-me à mesa para escutar enquanto ela explicava. Ele aconselhou contestar legalmente, alegando que Dulce não estava em plenas faculdades mentais. Senti a face esquentar. Contestar o testamento? Por quê? Ela suspirou: "Porque é injusto. A família toda deveria ter direito."
Olhei incrédula, mas é uma vontade expressa dela. Minha mãe ergueu a voz, e quem garante que esse advogado Almeida não forjou tudo? Quero uma perícia. Bati a mão nos documentos. Mãe, você não pode simplesmente anular a vontade de Dulce. Existem leis que protegem testamentos. Meu pai, que observava tudo, interveio. Podemos tentar. Não estamos dispostos a assinar nada até termos certeza de que isso não é uma armação. Senti uma fúria contida. Então vocês vão me impedir de receber algo que foi designado a mim? É isso? Minha mãe franziu o senho. Não se faça de vítima. Só queremos justiça. Foi assim que a conversa terminou, sem acordo. Fui dormir com a cabeça cheia, tentando imaginar se Dulce previra justamente esse tipo de reação. No domingo seguinte, minha tia Marta apareceu de surpresa em casa. Ela era irmã da minha mãe, muito fofoqueira, sempre circulando as novidades. Trouxe um bolo e, logo de cara, me perguntou sobre a tal herança milionária. Quase engasguei. Olhei para minha mãe, que tentou desconversar, mas tia Marta insistiu: vai mesmo ficar tudo para Ana Júlia? E vocês? Aquilo foi constrangedor. Minha mãe, sem paciência, respondeu que estava analisando a legitimidade do testamento. Tia Marta arregalou os olhos, mordendo os lábios. Bom, se for verdadeiro, que sorte, hein? Antes de ir embora, me puxou de lado e sussurrou: cuidado. Na noite seguinte, decidi tomar uma atitude. Marquei um horário com o Dr. Almeida e fui ao escritório dele sozinha. Levei as anotações que minha mãe obteve do Dr. Malta, apresentando a intenção de contestar o testamento. Ele analisou tudo com calma e se limitou a dizer: eles podem tentar, mas Dulce foi avaliada por 2 médicos antes de falecer. Há laudos comprovando sua lucidez. Se eles entrarem na justiça, vão perder tempo e dinheiro. Mas isso pode atrasar a partilha por anos. Fiz uma careta. Eu não desejava brigar com meus pais, mas eles pareciam dispostos a arrastar tudo. Perguntei se existia alguma maneira de contornar esse impasse. Dr. Almeida sugeriu que eu pudesse propor uma divisão amigável, cedendo parte do valor aos meus pais, sem contestação formal. Aquela ideia me incomodou, porque contrariava a vontade expressa de Dulce. Mesmo assim, refleti, talvez fosse a única forma de evitar um conflito desgastante. No fim, pedi uns dias para pensar. Antes de sair, ele me passou cópias de cartas antigas da tia Dulce, endereçadas a mim, mas nunca entregues. Fiquei surpresa. Li uma delas na recepção. Dizia: Ana Júlia, espero que um dia compreenda por que fiz isso. Guardei as cartas na bolsa e dirigi de volta para casa. Ao estacionar, me deparei com a figura de Giovanna na janela do meu quarto. Ela estava com um olhar preocupado, balançando a cabeça como se quisesse me alertar de algo. Entrei e perguntei o que havia acontecido. Ela me puxou pro canto. Tive que ouvir mamãe e papai falando que vão tentar te pressionar. Estão falando de inventar histórias para desacreditar esse testamento. Fiquei pálida. Eles disseram exatamente o quê? Giovanna hesitou, mas completou. Disseram que, se você não aceitar dividir, vão alegar fraude, inclusive na mídia, se preciso. Agradeci a Giovanna por me avisar. Subi pro quarto e me tranquei, pegando as cartas de Dulce. Li todas. Falavam sobre o passado, menções a brigas antigas, disputas por heranças, insultos que ela ouvirá de familiares. Fazia referência a um episódio em que minha mãe tentará pegar dinheiro emprestado e nunca pagará de volta, deixando Dulce magoada. O nome do meu pai também aparecia em relatos de desrespeito. Em outro trecho, Dulce dizia que me achava diferente, mais honesta, sem o egoísmo que ela vira na família. Por isso, decidirá me favorecer. Terminei a leitura com um aperto no peito. Ao me deitar, não consegui pregar o olho. Fiquei pensando na briga que se aproximava. Poderia deixar tudo rolar e enfrentar um processo longo, mas isso significaria destruir completamente a relação familiar. Ou poderia propor um acordo, mesmo indo contra o desejo de Dulce. Acordei na manhã seguinte com olheiras profundas. Não me sentia preparada para seguir nenhuma das opções. Porém, quando cheguei na cozinha, lá estavam meus pais, me encarando com semblantes duros. Sentamos com o Dr. Malta ontem, minha mãe anunciou.
Ele disse que temos um caso sólido para contestar a autenticidade do testamento. Engoli em seco. Meu pai completou, mas preferimos resolver isso em família. Então pensamos no seguinte: você fica com uma parte e o restante dividimos entre nós e Giovanna. Assim não brigamos na justiça. É uma saída simples. E você evita problemas. Minha reação foi imediata: não é isso que Dulce queria. Minha mãe ergueu a sobrancelha: o que Dulce queria ou não, pouco importa agora. Ela fez um testamento absurdo, ignorando o resto da família. Se você não colaborar, abrimos um processo. Fechei os punhos. Aquilo era uma ameaça direta. Senti-me encurralada e tomada por uma raiva que quase transbordou. Vocês vão mesmo me obrigar a trair a confiança da tia Dulce? Perguntei, com a voz trêmula. Minha mãe deu de ombros: ela nos ignorou primeiro. Não temos culpa se ela decidiu privilegiar você. Meu pai suspirou: veja pelo lado prático, Ana Júlia. Você resolve tudo rápido, pega o que quiser, mas sem nos deixar de fora. Eu me levantei da mesa, sem comer nada, e fui pro meu quarto, trancando a porta. Escutei minha mãe gritar: não adianta fugir. Mas eu precisava de um tempo sozinha. Pensava em como eles não sentiam a menor vergonha de pressionar a própria filha. Peguei o telefone e liguei para Dr. Almeida, relatando a situação. Ele confirmou que, legalmente, eu poderia recusar qualquer acordo, mas isso geraria uma longa disputa. O testamento tinha bases sólidas, todavia minha mãe e meu pai poderiam apelar para todo tipo de artifício. Você quer mesmo entrar numa guerra familiar? Perguntou ele. Não respondi de imediato. Minha vontade era defender a vontade de Dulce, mas a ideia de comprar uma briga judicial com meus próprios pais me embrulhava o estômago. Agradeci a orientação e desliguei. Permaneci ali, encarando o teto, ponderando cada consequência possível. Não queria ceder, mas temia o desgaste. Passei os dias seguintes imersa em trabalho, tentando evitar novos confrontos. Porém, toda noite, ao chegar em casa, o clima era o mesmo: perguntas indiretas, comentários passivo-agressivos e olhares de desaprovação. Parecia que haviam se unido contra mim. Uma semana depois, recebi um e-mail do Dr. Malta, endereçado ao Dr. Almeida e com cópia para mim, solicitando documentos para averiguar suspeitas de manipulação e atestado de sanidade da falecida. Meu coração disparou. Eles estavam mesmo avançando com a ideia de contestar. Imprimi o e-mail, dobrei a folha e guardei na minha bolsa. Precisava preparar meu espírito pro que vinha. Giovanna foi a única que tentou me apoiar, ainda que discretamente. Sei que isso é injusto, ela disse, num sussurro. Mas não posso comprar briga com papai e mamãe. Só quero que você saiba que não concordo com o que fazem. Agradeci, mas não quis envolvê-la demais. Já tinha problemas suficientes. Resolvi viajar até Minas Gerais, onde Dulce morava, para ver de perto as propriedades e entender mais sobre tudo. Avisei minha chefe que tiraria uns dias. Ela concordou, pois eu ainda tinha férias acumuladas. Não contei nada aos meus pais. Precisava ir sozinha e investigar o passado de Dulce. Parti num sábado de manhã, dirigindo pela Fernão Dias. A caminho, lia mentalmente trechos das cartas. Uma frase em especial martelava: descubra onde guardei as lembranças do passado e entenderá por que você precisa dessa herança. O que Dulce queria dizer com isso? Cheguei em Carmo do Rio Claro no meio da tarde e procurei a casa antiga da família. Localizei-a numa rua tranquila, perto de uma igreja colonial. A fachada tinha paredes descascadas, mas mantinha um ar imponente. Uma senhora que se dizia caseira abriu a porta. A dona Dulce me deixou cuidando daqui até que a herdeira aparecesse. Identifiquei-me como a tal herdeira e ela me guiou pelos cômodos empoeirados. Salas amplas, móveis antigos, retratos em preto e branco pendurados nas paredes. Em cada canto, eu encontrava um vestígio do passado. A caseira, de nome Virgínia, contou histórias de Dulce, dizendo que ela foi muito injustiçada pela família, principalmente por se recusar a ajudar financeiramente alguns parentes. Ela acreditava que a maioria só se aproximava por interesse, explicou Virgínia. Mas sempre falava de você como uma exceção, uma menina doce, que nunca pedia nada. Emocionei-me. Fui ao sótão, onde havia caixas lacradas.
precisava saber o que tinham lá dentro. Subi a escada de madeira que rangia a cada passo. O sótão era escuro, mas encontrei uma lâmpada solitária. Abri a primeira caixa, álbuns de fotos, cartas antigas, recortes de jornais sobre uma sociedade local de mineração. A segunda caixa continha documentos que mencionavam sociedades empresariais e, de repente, me deparei com um envelope endereçado a mim, mas nunca enviado. Abri e li: Ana Júlia, não se assuste com meu gesto. Um dia entendi que você é a única que não faria o que todos fizeram comigo. Perdoe se lhe causo problemas, mas não poderia deixar meus bens nas mãos erradas. Fiquei ali, sentada no chão, lendo palavra por palavra. Em seguida, abri outro envelope, que trazia um testamento mais antigo, datado de 10 anos atrás, em que Dulce deixava tudo em nome de minha mãe. Porém, havia um carimbo de revogado. O que teria acontecido para ela mudar de ideia radicalmente? Folheando mais papéis, encontrei cartas repletas de acusações contra minha mãe, mencionando dívidas nunca pagas, pedidos abusivos de empréstimo, até mesmo falsificação de assinatura em um antigo documento. Tudo datava de muitos anos antes. Aquilo arrepiou minha espinha. Então existia um histórico pesado entre Dulce e meus pais. Com esse material em mãos, entendi parcialmente o motivo de Dulce me escolher como herdeira. Ela se sentiu traída pela minha mãe, especialmente. Parecia que confiara em mim por acreditar que eu não a exploraria. Desci do sótão, despedi-me de Virginia e fui a uma pousada simples no centro da cidade. Tomei um banho demorado, pensando em como isso explicava a hostilidade dos meus pais. Eles deviam saber que Dulce tivera problemas sérios com eles e, por isso, temiam que aquela história toda viesse à tona. Talvez tentassem destruir o testamento justamente para evitar o escândalo. Respirei fundo, tentando manter a calma. No dia seguinte, visitei a mineradora Ouro Brilho. Falei com o gerente local, que me recebeu cordialmente. Ele me mostrou relatórios de produção, lucros e projeções de crescimento. Percebi que era um negócio estável, com bons resultados. Entretanto, ele me alertou que parte das ações estava vinculada a um acordo de silêncio, pois Dulce havia processado um sócio por uso indevido de recursos. Senti que havia mais segredos ali. Ainda assim, era evidente que eu herdaria algo muito maior do que imaginara. Antes de partir, o gerente me entregou uma chave de um pequeno cofre. Disse que Dulce pedirá que ficasse comigo. Voltei a São Paulo com a cabeça fervilhando. Trazia caixas de documentos, cartas e contratos. Ao chegar em casa, fui recebida pela minha mãe na porta. Ela tinha uma expressão cansada, mas firme. Onde você estava? Perguntou num tom acusatório. Expliquei que viajara a negócios. Ela não acreditou. Esteve em Minas, não é? Vasculhando os segredos de Dulce? Confirmei, sem me aprofundar. Meu pai surgiu atrás dela, gritando: Você acha que pode tomar tudo para você sem nos consultar? Fique sabendo que já demos entrada na contestação do testamento. Prepare-se, porque vamos lutar até o fim. Aquilo doeu mais do que eu esperava, mas não demonstrei. Apenas subi para o quarto, deixando-os falando sozinhos. Tranquei a porta e comecei a organizar os papéis no chão. Precisava entender a cronologia e as provas que Dulce tinha contra meus pais. Havia anotações sobre cheques sem fundo, empréstimos não pagos, ameaças veladas. Era gritante o quanto Dulce sofreu. Também havia menções a mim, descrevendo como eu era diferente, embora criança na época. Fechei os olhos e recordei a fisionomia severa de Dulce, que me abraçava rapidamente, como se tivesse medo de demonstrar afeto. Ela só confiou em mim. Na manhã seguinte, sem avisar a ninguém, fui até o escritório de Dr. Almeida com uma mala cheia de documentos. Ele levou um susto quando me viu chegar daquele jeito. Espalhei os papéis pela mesa e expliquei cada ponto. Mostrei as cartas e o testamento revogado. Isso pode se tornar crucial, ele murmurou, porque confirma que Dulce revogou a primeira versão em favor de sua mãe, justamente pelas desavenças. Isso reforça a validade da atual. Contive as lágrimas. Não era uma questão apenas de dinheiro, era a história de uma mulher humilhada pela família. Talvez Dulce tivesse me escolhido para corrigir isso. Dr. Almeida disse que, se meus pais insistissem no processo,
poderíamos usar esses documentos para demonstrar que Dulce agia de forma racional e coerente com seus traumas passados. Mas pode ser doloroso expor tudo em audiência, ele alertou. Assenti, sabendo que a intimidade suja da nossa família poderia vir à tona. Ele então perguntou se eu queria propor um acordo. Balancei a cabeça, indecisa. Eu não quero brigar, mas também não quero trair a memória dela, respondi. Ele sugeriu esperarmos eles darem o próximo passo. Agradeci e saí de lá com o peito pesado. Estava encurralada num dilema terrível. Cheguei em casa e encontrei uma notificação oficial na caixa de correio. Abri o envelope, era uma intimação para comparecer a uma audiência preliminar, marcada para dali a 2 semanas. Eles realmente abriram o processo. Meu sangue ferveu. Entrei bufando, mas minha mãe estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Quando a confrontei, ela respondeu de modo frio, não nos deixou escolha. Você quer tudo só para si, então vai ter que lutar. É simples. Meu pai apareceu e completou, não pense que vai nos chantagear com histórias do passado. Temos nossas versões também. Virei as costas, sem paciência. Nas 2 semanas seguintes, vivi um inferno emocional. Mesmo tentando manter foco no trabalho, não conseguia. Sonhava com audiências, com Dulce me encarando de um retrato. Pensava em desistir. Talvez fosse mais fácil assinar algum acordo e retomar a paz. Mas bastava recordar as cartas de Dulce e o quanto ela havia sofrido, para eu perceber que não podia ceder tão fácil. Dr. Almeida preparou a defesa, anexando os laudos médicos que atestavam a lucidez de Dulce, além das cartas que detalhavam os motivos da escolha dela. Eu sabia que isso poderia devastar a reputação dos meus pais, mas não existia alternativa. No dia da audiência preliminar, cheguei ao fórum usando uma camisa discreta, calça social e sapatos baixos. Meus pais chegaram separados, acompanhados por doutora Malta, que ostentava um terno caro. Ele me lançou um olhar de desdém. No corredor, esperei sentada enquanto eles cochichavam. Em certo momento, minha mãe se aproximou, última chance de resolver sem escândalo. Aceita dividir. Olhei firme, não. Se Dulce quisesse dividir, teria feito isso no testamento. Ela soltou um riso irônico, então aguente as consequências. Virei o rosto. Uma funcionária do cartório nos chamou para a sala, e seguimos em silêncio absoluto. Lá dentro, o juiz ouviu os argumentos preliminares. Doutora Malta alegou que Dulce estava com a mente comprometida, influenciada por terceiros. Dr. Almeida rebateu com provas de sanidade e mostrou documentos que confirmavam a intenção real de Dulce. O juiz fez várias perguntas. Meus pais, quando chamados a depor, tentaram mostrar que Dulce sempre fora excêntrica e que não tinha proximidade comigo. Mas Dr. Almeida apresentou as cartas que ela escreveu. O magistrado decidiu marcar nova audiência para analisar tudo com calma e recomendou uma tentativa de conciliação. Saí de lá com o coração acelerado, pois não havia um desfecho imediato. Naquela noite, minha mãe me chamou na sala. Disse que arrumaria minhas coisas e me colocaria para fora se eu continuasse teimando. Respondi que poderia muito bem me mudar sozinha. Então subi, peguei uma mala e comecei a jogar roupas dentro. Giovanna correu, chorando, me pedindo para não fazer isso. Respondi que não tinha escolha. Quando minha mãe viu a mala, gritou, não faça cena. Mas eu estava decidida. Queria um lugar para manter minha dignidade. Então saí, arrastei as malas até o carro e dirigi sem destino. Sentia o peito em chamas, mas determinada a lutar. Procurei um hotel barato naquela noite. Enquanto estava deitada num quarto minúsculo, sem saber direito o que fazer, recebi uma mensagem de Giovanna: perdoa mamãe e papai. Eles estão desesperados. Pensei em responder, mas desisti. Havia ido longe demais para recuar. Eu precisava me manter firme, mesmo que doesse. Nos dias seguintes, me hospedei num flat de aluguel rápido e tentei retomar a rotina de trabalho. Contei o básico a Leandro, meu chefe, que, com pena, ofereceu apoio. Ao menos eu tinha algum sossego longe da guerra familiar que se instaurara em casa. Mas parte de mim sentia falta de um lar. Finalmente, chegou a data da segunda audiência. Acordei com o coração aos pulos. Vesti uma roupa sóbria e fui ao fórum,
acompanhada por Dr. Almeida. Meus pais também apareceram, rostos duros, sem me dirigir a palavra. O juiz nos recebeu numa sala menor, onde tentou conciliar as partes. Doutora Malta insistiu na divisão amigável. Olhei para meu advogado, que me encarou. Então abri a boca, de maneira firme: não aceito dividir nada. A vontade de Dulce foi clara, e pretendo honrar. Se quiserem persistir, apresentarei todas as cartas e provas que esclarecem os motivos da escolha dela. Minha mãe arregalou os olhos: está nos ameaçando? Ergui a voz: estou sendo sincera. Vocês sabem o que Dulce escreveu. O juiz pediu calma. Em seguida, ligou o gravador e pediu que cada lado falasse. Doutora Malta argumentou que Dulce nutria rancor e possivelmente sofrerá influência de terceiros para assinar aquele testamento. Então Dr. Almeida exibiu as perícias médicas e leu um trecho em que Dulce declarava ter plena consciência. Foi um momento tenso, pois meus pais me lançavam olhares furiosos, sobretudo quando o juiz perguntou se eles tinham provas concretas de que Dulce não estava lúcida. Eles não tinham. Foi marcada mais uma audiência para ouvir testemunhas. Nela, a caseira Virginia depois, relatando como Dulce sempre fora firme em suas decisões. Também se apresentou o gerente da mineradora, confirmando que Dulce agira pessoalmente nos acordos. Tudo reforçava a lucidez. Meus pais começaram a se ver sem muitos argumentos. Em certo instante, o juiz perguntou por que Dulce teria revogado o testamento anterior. Doutora Malta tentou mudar de assunto, mas Dr. Almeida estava preparado, exibiu os documentos sobre os problemas financeiros que envolviam a minha mãe e apontou motivos para Dulce ter deixado de confiar nela. Minha mãe abaixou a cabeça. Enquanto aquilo acontecia, eu evitava encarar meus pais, mas percebi o desespero crescendo. A cada prova, ficava mais claro que Dulce havia planejado tudo conscientemente. No final dessa audiência, o juiz propôs outra tentativa de acordo. Meus pais pediram um intervalo para conversar com o seu advogado. Eu e Dr. Almeida aguardamos em outra sala. Depois de uns 20 minutos, eles voltaram. Minha mãe falou com voz trêmula: queremos uma quantia em dinheiro, mas não contestaremos mais nada. Quanto pode nos dar? Olhei para Dr. Almeida, que me encarou de volta. Era o momento de decidir se eu cederia ou não. Se Dulce quisesse, teria deixado algo para vocês, eu disse, mas vi o olhar suplicante de meu pai. Porém, para encerrar isso, ofereço 10% do valor líquido total, sem mexer nas ações da mineradora. Meu pai fez uma careta de frustração, mas minha mãe o cutucou. É melhor que nada. Podemos aceitar, desde que seja imediato. Dr. Almeida confirmou que poderíamos estabelecer esse acordo, mas precisaria de homologação legal. O juiz concordou em oficializar, encerrando o processo. Me senti aliviada e ao mesmo tempo confusa. Eu acabava de ceder parte de algo que Dulce não queria dividir. Tão logo assinamos o acordo, eu saí do fórum com uma sensação agridoce. Meus pais vieram atrás de mim no corredor. Minha mãe tentou um tom conciliador: é melhor assim, né? Não respondi. Meu pai murmurou: pelo menos não acabamos nos matando. Afastei-me, sem ânimo para confraternizar. Ali, entendi que algo se rompeu entre nós para sempre. Era impossível voltar ao que chamávamos de família. Peguei o carro e dirigi sem rumo por um tempo. Estacionei num shopping, entrei numa cafeteria, pedi um expresso duplo e tentei digerir tudo. Lembrei de Dulce, das cartas, do que ela teria achado. Os dias seguintes foram dedicados a formalizar a papelada. Transferi os 10% aos meus pais, que assinaram a desistência de qualquer contestação futura. O processo foi arquivado. Finalmente, o testamento de Dulce foi reconhecido na íntegra, com exceção dessa parte que eu negociei. Dr. Almeida me parabenizou, mas eu me senti estranha, como se tivesse traído Dulce parcialmente. Guardei, entretanto, a convicção de que não havia alternativa melhor. Precisava encerrar a disputa, pois estava me consumindo. O resto da família também ficou sabendo, e rolou todo tipo de comentário. Uns me achavam generosa, outros me taxavam de fraca. Mudei definitivamente para um apartamento pequeno, usando parte do dinheiro liberado. Queria ficar distante dos meus pais por um tempo.
Giovanna me mandava mensagens, dizendo que as coisas em casa estavam tensas, mas que ao menos não se falava mais em processo judicial. Tentei manter contato com ela, embora não voltasse a pisar naquela casa. Concentrei-me em administrar os bens. Visitei novamente a mineradora, revisei contratos, contratei uma consultoria para entender melhor onde investir. Também providenciei a manutenção da casa em Carmo do Rio Claro, deixando Virgínia como responsável. Virei uma espécie de gestora inesperada, aprendendo tudo na prática. Uma tarde, resolvi abrir o cofre cuja chave o gerente da mineradora havia me dado. Encontrei documentos importantes, ações, certidões e, para minha surpresa, um diário de Dulce. Folheando-o, deparei-me com relatos sobre minha mãe, minha avó e outras pessoas que a procuravam pedindo dinheiro. Dulce anotava cada situação, cada pressão sofrida. E descrevia a dor de não ter um vínculo familiar genuíno. O diário terminava com uma frase que me gelou a espinha: apenas Ana Júlia me parece digna de confiança. Se ela me decepcionar, então não restará nada. Larguei o diário no colo, engolindo o nó que se formava na garganta. Não queria decepcionar Dulce, mas havia cedido 10% aos meus pais. Pensei que, talvez, ela entendesse. Ela mesma fora vítima de insistências infinitas. Aquela quantia, no fundo, era um preço que paguei para me livrar desse assédio sem fim. Procurei não me culpar demais. Continuei administrando meus novos bens, tentando aprender rápido sobre investimentos e gestão. Minha vida mudou drasticamente em poucos meses. As pessoas do meu trabalho começaram a me olhar diferente, como se eu fosse uma espécie de Henrica repentina. Tive que me esforçar para manter os pés no chão e não deixar aquilo subir a cabeça. Enquanto isso, meus pais usaram o dinheiro recebido para quitar dívidas e comprar um carro novo. Minhas tias me contaram, num tom meio invejoso, que eles falavam por aí que eu era egoísta, mas acabou cedendo uma parte por medo de perder. Não me importei. Eu sabia que não era medo, mas praticidade. No entanto, aquilo doía, pois confirmava que, apesar de tudo, eles não enxergavam meu gesto como generosidade. Para eles, eu era apenas alguém que não quis enfrentar um processo longo. Resolvi não rebater. Estava cansada de brigas. O que importava agora era tocar minha vida. Certo dia, recebi um telefonema inesperado de minha avó paterna. Ela soava aflita. Ana Júlia, estou com um problema de saúde. Preciso falar com você. Hesitei, mas concordei em visitá-la. Fui até a casa dela, no bairro do Tatuapé. Ao chegar, ela me recebeu na sala, apoiada numa bengala. Conversamos sobre seu estado, e fiquei com pena, pois ela estava mesmo fragilizada. Então, num tom suave, pediu: será que você poderia me ajudar com alguns exames e remédios caros? Fiquei sem saber se era uma chantagem emocional ou necessidade real. Mas resolvi bancar, pois não queria carregar culpa por deixá-la sofrer. Com o tempo, percebi que minha avó não era tão inocente. Ela me pedia cada vez mais coisas, incluindo reformas na casa dela. Sempre vinha com um se você puder, minha neta, como se isso fosse obrigação minha. Porém, diferente dos meus pais, ela não me ameaçava. Era só uma estratégia de comover. Por um lado, eu queria ajudar, por outro, me sentia usada. Sem o peso do processo, as pessoas da família começaram a me procurar, cada qual com um pedido diferente. Nesse contexto, entendi por que Dulce havia se isolado. Era muito fácil se tornar alvo de aproveitadores. Entretanto, tentei não agir como Dulce. Eu me dispus a avaliar cada pedido, ajudando quando achava justo. Não divulguei valores, nem falei sobre meus ativos. Simplesmente estabeleci limites, embora fosse difícil dizer não a parentes chorosos. Minha rotina passou a incluir decisões sobre a mineradora, conversas com contadores, reuniões com meu chefe, claro, telefonemas intermináveis de pessoas reclamando de problemas financeiros. Às vezes, eu tinha vontade de vender tudo e sumir, mas me lembrava do diário de Dulce, dos esforços que ela fez para manter aquilo intacto. Eu precisava honrar, ainda que fosse cansativo. Certo sábado, Giovanna me convidou para almoçar fora. Fui feliz em encontrá-la. Conversamos sobre nossa infância, sobre a época em que morávamos todos juntos.
Ela disse que meus pais pareciam mais tranquilos agora, graças ao carro novo e às contas em dia. E você, como está? Perguntou, sincera. Suspirei, não é fácil. É muito trabalho, pouco sono e uma família inteira querendo tirar um pedaço de mim. Ela segurou minha mão, se precisar de mim, estou aqui. Agradeci, emocionada. Era bom saber que eu não estava sozinha. Mas, ao mesmo tempo, evitava envolver Giovanna para não complicar a relação dela com nossos pais. Conforme a mineradora prosperava, meus rendimentos aumentavam. Decidi, então, investir parte do lucro em melhorias na casa de Carmo do Rio Claro, transformando-a no espaço de visitação histórica, orando às raízes de Dulce. Contratei um arquiteto local e comecei as reformas. A comunidade reagiu bem, vendo o potencial turístico. Isso encheu meu coração de satisfação, pois eu sentia que estava dando um uso nobre ao patrimônio. Enquanto isso, meus pais seguiam suas vidas sem grande contato comigo. Às vezes, eu me perguntava se algum dia nos reconciliaríamos de verdade. Por ora, nossa relação continuava fria e superficial. Um dia, encontrei no meio dos papéis de Dulce uma referência a uma sociedade em outra cidade mineira, Ouro Fino. Falava de um negócio antigo e misterioso. Curiosa, viajei até lá. Descobri um pequeno terreno com indícios de ouro, abandonado por anos. Falei com moradores, que confirmaram que Dulce fora proprietária de uma parcela da área, mas nunca investiu. Talvez ela tivesse receio de explorar mais mineração ou decidiu guardar esse trunfo. Voltei a São Paulo com a sensação de que a fortuna de Dulce era ainda maior do que eu imaginava. Entretanto, isso não mudava minhas prioridades imediatas. Após algumas semanas, recebi uma visita surpresa. Meu pai apareceu no meu apartamento. Abri a porta, desconfiada, mas o convidei a entrar. Ele se sentou e, após um breve silêncio, pediu desculpas pela forma como me tratou. Disse que estava envergonhado, mas precisava conversar sobre algo. Franzi a testa, já temendo o pior. Ele confessou que havia apostado dinheiro em jogos online e estava com dívidas de novo. Quase caí da cadeira. Pai, você acabou de receber uma quantia considerável. O que houve? Ele baixou a cabeça, dizendo que não conseguia parar. Pedi a minha ajuda para quitar as apostas. Fiquei sem reação, mas não acreditei que ele tivesse coragem de me pedir mais dinheiro depois de tudo. Pai, eu não acho certo incentivar esse vício. Ele levantou a voz, não é vício. Foi azar. Levantei as mãos, pedindo que se acalmasse. Não vou dar mais nenhum centavo para cobrir suas dívidas de jogo. Ele ficou furioso, levantou-se e apontou o dedo. Você tem condições de ajudar, mas prefere me ver afundar. Segurei minha indignação e falei, não é a questão de poder, mas de não querer alimentar uma situação doentia. Ele saiu batendo a porta, me xingando. Fiquei tremendo de raiva e decepção. Liguei para Giovanna, que confirmou, ele anda jogando há meses, mas mamãe encobria. Agora ele perdeu grande parte do dinheiro que vocês deram. Aquilo partiu meu coração. Dr. Almeida já havia me alertado que algumas pessoas não mudam com dinheiro, só aprofundam maus hábitos. Tentei me distrair, mas aquela visita ficou martelando na minha cabeça. Comecei a me questionar se Dulce não estava certa ao desconfiar tanto da família. Cada vez que eu tentava ajudar, surgia mais exploração ou chantagem. Prometi a mim mesma que não recuaria. Precisava manter meus limites a qualquer custo. Alguns dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem curta: seu pai está doente, não consegue dormir. Venha ver o que você fez. Respirei fundo, ignorando a inversão de culpa. Fui até a casa deles. O ambiente estava pesado. Encontrei meu pai deitado no quarto, suando frio. Ele me olhou com desprezo. Veio rir da minha cara? Neguei, engolindo em seco. Minha mãe entrou, braços cruzados, dizendo que a culpa era minha por não ajudá-lo. Percebi que ambos insistiam nessa narrativa distorcida. Cansada, levantei da cadeira e respondi: vocês sabem muito bem que eu não tenho culpa alguma. Meu pai começou a gritar, dizendo que eu tinha obrigação moral de ajudá-lo. Minha mãe apoiou, afirmando que, se Dulce tivesse deixado tudo para mim, então cabia a mim zelar pelo bem-estar dos pais.
Aquilo virou uma discussão acalorada, com eles jogando na minha cara que eu não era mais parte da família. Engoli a raiva, me mantive firme e voltei para o meu apartamento. Nesse momento, entendi que não havia reconciliação possível. Estavam presos a uma mentalidade de dependência e manipulação. Senti o peso das decisões de Dulce, compreendendo que ela sabia exatamente quem eram. Tempos depois, recebi uma ligação de Dr. Almeida dizendo que havia surgido uma oferta de compra para grande parte das ações da Ouro Brilho. Seria uma transação milionária, mas envolveria entregar o controle da mineradora a um grupo estrangeiro. Precisava decidir com urgência. Passei dias refletindo, consultando especialistas e analisando relatórios de sustentabilidade. Tinha receio de vender, pois era o maior ativo deixado por Dulce. Por outro lado, poderia me livrar de pressões familiares para sempre. Conversando com alguns executivos, descobri que, se eu vendesse, seria quase impossível retomar o negócio depois. Precisava ponderar com cuidado. Fui até Carmo do Rio Claro e caminhei pela casa ancestral. Olhando aqueles retratos e móveis antigos, me lembrei de Dulce e de tudo que ela fez para manter esse patrimônio. Será que ela aprovaria uma venda assim? Talvez fizesse sentido investir ainda mais e crescer a mineradora de forma independente. Mas eu também sentia o desgaste de lidar com parentes oportunistas. Acabei decidindo manter as ações por enquanto e recusei a proposta. Dr. Almeida disse que eu era corajosa. Talvez eu fosse apenas teimosa. De qualquer forma, preferi honrar o que interpretei como vontade de Dulce. Minha decisão não passou despercebida pela família. Uns disseram que eu era burra, que deveria ter vendido e ficado milionária de uma vez. Outros acharam nobre. Meus pais sequer comentaram. Ouvi dizer que meu pai continuava mergulhado em dívidas. Tentei não pensar muito. Concentrei-me nos negócios, contratei um gestor profissional para assumir a parte operacional da mineradora, criei regras para evitar qualquer desvio e passei a cuidar apenas de decisões estratégicas. Assim, pude retomar um pouco minha vida pessoal, coisa que eu mal tinha desde que tudo começou. Fui, aos poucos, me reorganizando emocionalmente. Certo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, uma voz feminina: "Aqui é Regina, advogada do credor do seu pai. Ele nos disse que você poderia ajudá-lo a liquidar a dívida de R$ 150 mil. Senti uma fúria crescer, não autorizei nada disso. Ele não tem meu consentimento para usar meu nome. Ela explicou que ele afirmara que eu havia me comprometido. Respondi que não havia absolutamente compromisso nenhum. A advogada suspirou, pedindo desculpas, mas deixou claro que ele parecia confiar num resgate financeiro. Desliguei, indignada. Meu pai estava me jogando numa enrascada sem sequer me consultar. Fui diretamente até a casa dos meus pais. Toquei a campainha com força. Minha mãe abriu assustada ao me ver tão irritada. Entrei sem pedir licença e encontrei meu pai na sala, vendo TV. "O que é isso? Você dando meu número para credores?" Ele fez cara de desentendido. "Preciso de garantias para que me emprestem mais tempo. É só um pouco de dinheiro." Reprimi um grito e falei baixo e firme: "Nunca mais use meu nome. Isso é sério. Você pode acabar sendo processado por fraude." Ele deu de ombros. Virei-me para minha mãe: "Se você apoia isso, não conte mais comigo." Ela tentou argumentar que eu deveria compreender o vício dele e ajudar a família. Respondi que minha compreensão tinha limites. Saí batendo a porta, me sentindo desgastada. Entendi, naquele instante, que eles não parariam. Sempre haveria outro problema, outra dívida, outra manipulação emocional. Era um ciclo sem fim. Dirigi até o flat, subindo rapidamente, trancando-me no quarto, jogando a bolsa no chão. Sentei na cama, abracei os joelhos e fiquei ali, em silêncio, tentando não chorar de raiva. Eu queria seguir em frente, mas eles insistiam em me puxar de volta para o caos familiar. Dias depois, decidi enviar uma notificação extrajudicial ao meu pai, informando que não permitiria o uso do meu nome para garantia de dívidas. Não queria levar isso aos tribunais, mas precisava deixar por escrito. Dr. Almeida redigiu o documento, e eu assinei. Enviei pelos correios com AR, soube que meu pai recebeu e ficou furioso. Porém, não entrou em contato.
Imagino que tenha percebido que eu falava sério. A tensão na família aumentou, mas eu preferia lidar com a frieza do que com a repetição do mesmo teatro. Não podia mais fingir que estava tudo bem. Nesse meio tempo, as reformas na casa de Dulce ficaram prontas. Vi fotos do resultado final, impressionantes. Contratei um grupo de guias locais e abri para visitação, transformando o local num ponto cultural com exposições sobre a história da mineração e da própria família Silveira. Foi um sucesso. As pessoas se interessavam pelo passado, e eu cobrava ingressos simbólicos. Parte da renda era revertida em projetos sociais na região. Esse era um pequeno sonho que se tornará realidade. Mesmo sem ter conhecido profundamente Dulce, sentia que ela se orgulharia de ver sua casa transformada em espaço histórico. Um mês depois, enquanto eu almoçava no trabalho, recebi uma mensagem de Giovanna: pai sumiu. Mamãe está desesperada. Tive um calafrio. Tentei ligar para minha mãe, mas ela não atendeu. Liguei então para Giovanna, que atendeu chorando. Explicou que ele havia saído de casa na noite anterior e não deu notícias, não atendeu o celular. Fui embora do escritório correndo e passei na casa dos meus pais. Encontrei minha mãe aos prantos, dizendo que ele havia deixado um bilhete vago, dizendo que não aguentava mais problemas. Fiquei preocupada, embora tentasse me manter calma. Precisávamos descobrir onde ele estava. Acionei a polícia, que registrou um boletim de desaparecimento. Liguei para hospitais e delegacias. Nada. Passei a noite com minha mãe e minha irmã, esperando alguma notícia. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, meu pai apareceu sozinho, com olheiras fundas, dizendo que havia saído para pensar na vida. Minha mãe correu para abraçá-lo, chorando, enquanto eu o encarava em silêncio. Ele parecia abatido, mas não se desculpou. Ao invés disso, me olhou com rancor: achei que vocês ficariam melhores sem mim. Respirei fundo e não respondi. Fiquei aliviada por estar vivo, mas com a certeza de que isso não mudaria nosso impasse. Depois desse episódio, notei que minha mãe começou a tratar meu pai como um coitado. Insistia que eu, tendo condições financeiras, deveria assumir as despesas dele, para que ele pudesse se recuperar do estresse. Bati o pé: não vou sustentar vícios. Ela soltou uma enxurrada de acusações, chamando-me de ingrata, dizendo que um dia eu me arrependeria. Fui embora, decidida a cortar de vez o contato com eles por um tempo. Entendi que a chantagem emocional se tornará rotina ali. Precisava proteger minha sanidade. Giovanna, mesmo compreendendo, se sentiu culpada, pois não queria me perder também. Foi uma situação dolorosa. Busquei consolo no trabalho e nos projetos da mineradora. Recebi outra proposta de compra, mais alta, mas novamente recusei. Ao mesmo tempo, contratei um psicólogo para me orientar a lidar com essa pressão familiar. Era estranho admitir, mas eu precisava de ajuda profissional. Nas primeiras sessões, chorei ao descrever como me sentia traída e culpada ao mesmo tempo. Ele me perguntou se eu tinha motivos para me culpar. Respondi: eles me culpam pela herança. Acham que se Dulce não tivesse me escolhido, nada disso teria acontecido. Ele retrucou: e se Dulce não tivesse te escolhido, será que eles estariam melhores? Pensei muito nisso. Provavelmente, sem esse dinheiro, meu pai continuaria se endividando de qualquer jeito. Minha mãe, por sua vez, reclamaria da falta de recursos. De certa forma, a herança apenas trouxe à tona o pior de cada um. Não havia nada que eu pudesse fazer para mudar esse fato. Resolvi me concentrar no que estava ao meu alcance, manter meu equilíbrio, tocar meus negócios e estabelecer limites claros. Disse ao psicólogo que eu pretendia manter distância, pelo menos até que eles compreendessem que não sou um banco. Ele me apoiou, dizendo que eu tinha esse direito. A cada dia, minha vida se estabilizava. Passei a visitar Carmo do Rio Claro regularmente, acompanhando o projeto da Casa Histórica. Abri espaço para eventos culturais, e aquilo gerou uma renda extra, empregando moradores locais. Senti um orgulho genuíno, pois estava criando algo positivo a partir do legado de Dulce. Em São Paulo, comprei finalmente um apartamento maior, aconchegante, onde me estabeleci com mais tranquilidade. Parecia que tudo seguia seu rumo, apesar dos percalços familiares. Infelizmente, as crises internas não acabaram tão facilmente.
Sempre havia alguma indireta, alguma fofoca. Mas aprendi a não me afetar tanto. Numa tarde chuvosa, recebi um telefonema da polícia rodoviária. Meu pai havia sofrido um acidente leve na estrada, dirigindo em alta velocidade. Não se machucou gravemente, mas o carro ficou destruído. Fui ao hospital, encontrei minha mãe exaltada, culpando o estresse que a filha causou e me ignorando. Fiquei ao lado dele por um instante. Ele estava lúcido, mas evitou me encarar. Tentei perguntar se estava bem, mas ele resmungou algo inaudível. Me retirei, magoada. Enquanto saía, ouvi minha mãe dizer: é melhor ela ir embora mesmo. Aquilo confirmou que o abismo entre nós só aumentava. Voltei para casa arrasada, mas segui meu princípio de não ceder a manipulações. Se eles não me queriam por perto, eu não forçaria nada. Continuei minha rotina, analisando relatórios da mineradora, conduzindo reuniões no meu trabalho principal e visitando o Carmo do Rio Claro. Também aproveitei para descansar a mente, viajando a algumas praias paulistas nos fins de semana. Eu precisava de breves respiros, pois todo esse drama familiar me drenava. Aos poucos, aprendi a aceitar que não podia salvar meus pais dos próprios erros e que não era responsável pela felicidade deles. Cada um faz suas escolhas. Certa noite, ao chegar do trabalho, encontrei Giovanna com semblante aflito. Ela havia recebido fotos ameaçadoras no celular, imagens do nosso pai com um olho roxo, alegando ter sido agredido por agiotas. A mensagem dizia: ou pagam a dívida, ou ele sofre mais. Fiquei pálida, sentindo uma raiva e um medo insuportáveis. Giovanna me olhou, sem saber o que fazer. Eu me perguntei se devia acionar a polícia, mas meu pai entrará nessa por conta própria. Era perigoso. Ainda assim, não podia ignorar a possibilidade de ele estar em risco real. Precisava pensar rápido, antes que acontecesse algo pior. Liguei para minha mãe, mas ela estava histérica, gritando que eu era responsável por não ter ajudado antes. Desliguei na cara dela, tentando manter a calma. Em seguida, tentei o telefone do meu pai. Atendeu um homem que se identificou como credor, exigindo R$60 mil para liberá-lo. Falei com frieza: não vou pagar resgate algum. Isso é crime. Ele riu, dizendo que se eu não pagasse, meu pai sofreria consequências. Minha cabeça girou. Liguei para um amigo delegado, que orientou a fazer um boletim de extorsão. Fui até a delegacia com Giovanna, tremendo de medo pelo nosso pai. Enquanto prestávamos depoimento, meu celular tocou. Era o número do credor de novo. Passei o telefone ao delegado, que fingiu ser meu advogado. A conversa foi tensa, mas eles acabaram marcando um encontro no estacionamento afastado. A polícia preparou uma operação discreta. Fui orientada a não comparecer, mas Giovanna insistiu em ir, preocupada com o estado de papai. O delegado nos convenceu a ficar fora disso, pois poderia ser arriscado. No final, a polícia prendeu 2 homens envolvidos em agiotagem. Meu pai foi encontrado dentro de um carro, assustado e com ferimentos leves. Fiquei aliviada, mas exausta emocionalmente. Após o susto, ele precisou prestar esclarecimentos. Ficamos sabendo que ele mesmo se metera em jogos ilegais novamente, devendo uma fortuna. Aqueles agiotas o haviam ameaçado. Minha mãe, claro, tentou me responsabilizar, dizendo que, se eu tivesse pago antes, nada teria acontecido. Não rebati. Eu estava exausta dessa narrativa. Depois da liberação, meu pai foi levado a um hospital, onde passou a noite em observação. Eu e Giovanna fomos visitá-lo, mas ele se recusou a nos ver. Disse que não precisava de caridade de quem não estendeu a mão antes. Aquilo doeu, mas eu já esperava essa reação. Depois desse episódio, decidi de uma vez por todas cuidar de mim. Concluí que, embora a família fosse importante na teoria, havia um limite insuperável quando a manipulação e o vício dominavam. Continuei morando com Giovanna, seguindo minha carreira e administrando o legado de Dulce conforme acreditava ser correto. Minhas lembranças com tia-avó, outrora vagas, se tornaram claras em minha mente através das cartas e diários que ela deixará. Ela previra tudo, deixando-me à prova de chantagens. Talvez eu tivesse aberto uma exceção ao dar 10% aos meus pais, mas de resto honrei cada linha de seu testamento. Encerro esta história sem moral ou lição definitiva.
São apenas fatos e consequências, conflitos e escolhas. Minha família se fragmentou, e eu segui com o que me coube, uma herança grande, cheia de segredos, e a árdua tarefa de administrar conflitos que nunca pareciam ter fim. Se consegui algo além de dinheiro, foi a consciência de que nem tudo se conserta. Às vezes, a verdade se impõe, e quem não aceita fica à margem. Talvez Dulce tenha me deixado essa fortuna para me libertar da mesma opressão que ela viveu. Por ora, vivo meus dias em paz relativa, ciente de que a jornada foi turbulenta. E talvez ainda não tenha chegado ao fim. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.